Pessoal, tá gravando? Tá, agora está gravando. Pessoal, é o seguinte, tá? A segunda vez que eu estou fazendo esse vídeo, já estava no finzinho da gravação e aconteceu alguma coisa, eu acho que caiu a net e não gravou, tá? Nós tentamos durante a aula online, né? Fizemos uma parte da aula, caiu, nós voltamos, fizemos a outra parte da aula, só que eu fui ver os vídeos e algumas partes ficam com a voz quebrada, tá? Então eu não vou prejudicá-los, né? Apesar que eu tenho ainda que fazer isso para as outras, porque também com esse negócio de não ter acabado de gravar uma e começar a gravar a outra, eu perdi algumas aulas de hoje também, de um não gravou de uma forma correta, ficou faltando partes e eu vou ter que regravar de novo e aí fazer as outras aulas ainda para amanhã. Bom, mas enfim, vamos direto ao assunto, tá? Eu vou repassar a aula de novo que nós tivemos, pelo jeito vocês entenderam, porque vocês participaram, fizeram exercícios durante a aula online, tá? Então eu vou repassar os mesmos exercícios e tem alguns que ficaram, né, para vocês fazerem em casa, né? Acho que 7 questões e uma tarefa, tá? Eu não acho tão dispendioso 7 questões e uma tarefa, né, para a gente fazer em uma aula. Mas vamos lá. O que demorou bastante foi a leitura do texto, que é grande, e eu tive que, como o portal não faz esse tipo de coisa, eles fazem um apanhado e depois eles fazem a correção, mas eles não fazem interpretação de texto junto com vocês, com debate, ajudando. Então, é isso que vai ajudar vocês a fazer essas 7 questões. Vamos direto ao assunto, parar de enrolação, que é o que menos a gente precisa. Para vocês terem uma ideia, eu estava aqui já nesse finzinho, né? Por isso que ela está aqui. Eu estava no fim da aula e aí dei um pane novamente. Bom, vamos direto ao assunto. Espero que esteja gravando, que dê tudo certo, né? Para vocês e que eu tenha tempo de fazer com qualidade tudo para todos os outros também. Vamos lá. É o seguinte, nós analisamos todos juntos e eu percebi que vocês conseguiram entender porque teve um debate, né? Mais de um aluno falou sobre o assunto e a gente conseguiu entrar num acordo. Eu só não falei para vocês preencherem no momento, para vocês preencherem depois, mas esse exercício foi feito em sala com todos nós juntos, era só uma análise dessas 3 imagens, tá? Então é o seguinte, alguns alunos falaram sobre, né? Eu lembro que o Arthur Matimiano, que a Fernanda falou, que o Wagner falou, eu acho que mais alguma pessoa falou, né? E outras pessoas falaram sim. E concordaram em alguns pontos e depois eu debati alguma coisa mais em cima. A questão, nós estamos adaptando, porque era para ser feito em grupo em sala de aula, mas nós fizemos em grupo aqui, né? A gente tem que fazer esse tipo de adaptação aqui agora em tempos de quarentena. Então, é o seguinte, então, aqui, né, é um polegar com uma digital. E eu disse para vocês o seguinte, a digital vocês sabem que é única, né? Cada pessoa tem a sua digital, por isso que a gente usa em documentos. Na identidade, você usa todas as 10 digitais e hoje também você usa para fazer o título de eleitor. Na minha época, entre aspas. Quando eu era jovem, né, no meu primeiro título de eleitor, não havia necessidade de você, como é que fala, colocar as digitais, todas as digitais. Hoje, agora eu fui fazer a transferência do meu título do Estado de São Paulo para cá, que eu fiz esse ano, né? E então, hoje há essa necessidade de você também colocar as digitais, tá? Aí eu lembro que nós falamos ainda sobre isso daqui, que aqui é o digital com o mapa do Brasil é para falar que os brasileiros têm sua própria identidade. Nós somos um povo com a sua identidade, nós somos um povo com suas leis. E o que é cidadania? Porque isso aqui a gente ia analisar em cima da palavra cidadania. Cidadania é exatamente isso. É você viver numa comunidade e essa comunidade ter leis. E você saber tanto os seus direitos como cidadão, quanto os seus deveres como cidadão. Então, praticar cidadania é você estar dentro de uma sociedade cuja essa sociedade tem leis e você vai aderir a essas leis, sabendo dos seus deveres, sabendo dos seus direitos, cobrando os seus direitos, mas também sabendo que tem deveres. E se você não cumprir, as leis estão aí, né?
para dar sanções e punições para você. Então, depois eu lembro que a Yasmin Fernanda falou sobre isso daqui, né? Que são pessoas aqui protegendo o mundo, né? Pessoas. E é o seguinte, nós falamos ainda sobre o mundo hoje, né? O mundo digital hoje, a internet juntou todo mundo. Então, a gente, agora eu posso estar dando uma aula para vocês e eu posso jogar no YouTube e essa aula minha vai ficar uma aula para o mundo. Qualquer um pode assistir essa minha aula, né? A gente pode pesquisar qualquer coisa, a gente pode ir em qualquer lugar através da internet, né? E também nós entramos num assunto que é o que está acontecendo agora, que é o que está nos deixando nesse momento em fazer aulas online, longe de casa, que é essa guerra que o mundo todo está, né, até sendo solidários, unidos uns com os outros, os países, as pessoas, no momento de uma guerra contra um vírus invisível, né? Então, aqui a gente tem que mostrar solidariedade, né? Apesar de cidadania, de direitos e deveres, né? Nós comentamos até que é uma questão de consciência você usar uma máscara, né? Para você não só não pegar, mas para você não passar nada para ninguém, né? Isso é cidadania também, porque é o seu direito de não pegar, mas é também o seu dever de não passar, tá? E aí depois nós visualizamos como se fosse um drone aqui, né? São elementos geométricos, mas a gente começa a entender que são crianças, né? Que aqui nós estaríamos falando diretamente do Estatuto da Criança e do Adolescente. São crianças, eu fico confusa quando começa a quebrar muito a voz, eu imagino que a gravação não está ficando legal. Mas como está só eu falando, espero que esteja tudo bem. Eu vou tentar ser mais rápida para não acontecer o que aconteceu da outra vez e perder toda a aula. Então é o seguinte, aqui nós imaginamos crianças, ou as cabecinhas das crianças, né, de mãos dadas numa ciranda. São crianças coloridas, né, isso significa alegria das crianças, mas também significam as etnias das crianças, tá? Então a gente pode ter um japonês, um índio, um branco, um negro, aqui todos juntos, porque indiferente de raça, todas as crianças do Brasil, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, têm os mesmos direitos e deveres não, né? Elas têm direitos, né? Os deveres são de quem cuida delas. E aí lembrei vocês que vocês estudaram o Estatuto da Criança e do Adolescente no 7º ano, um pouco mais aprofundado. Aqui tem uma pequena parte, mas a parte mais importante, né? Que vai dar uma base para a gente responder os exercícios abaixo, que são exercícios que não tem na aula online, tá? Que nós debatemos aqui para que vocês depois conseguissem fazer sozinhos, para ter uma ideia, para raciocinarem, porque são exercícios de cunho pessoal, tá? Então, são respostas pessoais. Então, aqui fala sobre o Estatuto, que o Estatuto determina o direito da criança e do adolescente. Qual que é o maior direito de qualquer pessoa vivente? A vida. Mas a pessoa, para ter vida, ela precisa de saúde e proteção. Quem que vai proteger? Quem vai proteger vai ser quem? O Estado e os pais, né? A comunidade também deve proteger essas crianças. A convivência familiar e comunitária, tá? É um direito dela. A educação, a cultura, esporte, lazer. Tanto que, né, as prefeituras sempre têm uma quadra poliesportiva para que as pessoas que não têm acesso a clubes possam praticar esportes, né, possam ter o seu lazer nas praças, que são coisas públicas. A profissionalização e a proteção do trabalho. Aí eu peguei e falei para vocês que profissionalização é dos 14 aos 16, como menor aprendiz, até 4 horas de trabalho, né? E depois, proteção no trabalho é dos 16 até fazer 18, não com 18, até fazer 18, que seria um tipo de estágio que é de 4 a 6 horas. A liberdade, nós estamos num país democrático, então a liberdade para todas as pessoas e para as crianças também. Respeito e dignidade a todos, tá? Aqui nós estamos falando Nossa, dá umas paradas que eu fico muito insegura se vocês estão me ouvindo ou não. Nós estamos falando do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas liberdade, respeito e dignidade a todas as pessoas. Até os estrangeiros que vierem aqui, tá?
Ainda para protegê-lo, o Estatuto impõe algumas proibições, eu falei para vocês sobre isso, né? O que é proibido? A venda para crianças. Armas de fogo, eu até comentei com vocês que dependendo daqueles traques, aquelas coisas que até usam muito nas festas juninas, dependendo do número daquilo lá, não pode se vender para criança, tá? Que é considerado explosivos de fogo e artifícios. Munições, é óbvio, né? Bebidas alcoólicas, disse que eu tive a infelicidade de ver já em fronteira pessoas vendendo bebidas alcoólicas para menores, né? Teve algumas até que se deram mal, que baixou a polícia e tudo mais, que eu fiquei sabendo. Produtos que causam dependência física ou psíquica, isso aqui são drogas, tá? Qualquer tipo de droga, droga ilícita ou droga lícita, que são remédios, né? Por isso que chama drogaria. São remédios se eles são receitados e usados porque deve ser. Se não, são apenas drogas. Cola de sapateiro, que tem um cheiro muito forte e que acaba sendo alucinógeno também. Proíbe crianças e adolescentes de viajar sozinho. Eu comentei com vocês que eu fui barrada 2 vezes, uma vez para viajar, voltando, eu morava em Rio Preto estudando, mas eu já tinha 18 anos. Eu fui barrada voltando para cá, e que também já fui barrada em cinema, porque eu nunca tive altura, né? Na época, com 18 anos, eu tinha cara de 16 e me seguraram e não deixaram. Aí eu tive que mostrar a identidade, mostrar que eu não tinha tamanho, como ainda não tenho, mas eu já era maior de idade. Não se fala de maior e de menor, tá, gente? É maior de idade e menor, não é de maior, tá? Maior e menor de idade. Trabalhar antes dos 14, eu já falei isso para vocês. E a não ser, aí eu já falei para vocês também que só se for para profissionalização, tá? Aí, isso daqui, gente, é tudo que a gente discutiu, tá? Só que vai ser pessoal, tá? É a sua ideia de tudo que a gente leu e discutiu, tá? Vocês não vão encontrar isso no portal Objetivo. Então, vocês façam esses exercícios depois, posteriormente, se quiser me mandar para eu ver, ou depois eu vou ver a apostila. Se você ficar com dúvida em qualquer um deles, eu não vou te dar resposta mesmo porque é pessoal, mas a gente debate sobre para você chegar a uma conclusão, tá ok? Bom, nada que a gente não tenha discutido. Esse exercício aqui na apostila toma uma página inteira, página 5 inteira. Não dá a impressão que a gente está fazendo muitos exercícios, mas é um exercício que toma. Então, aqui, ó, é muito simples, né? No quadro seguinte, registrem deveres e adolescentes relacionados a cada um dos direitos. Direito à proteção. De quem que é o dever do direito à proteção da criança? Aí a gente para, raciocínio. O Estado e os pais. E a comunidade também, né? Porque se alguém da comunidade vê, né, um adolescente em risco, é dever, né, de fazer uma denúncia ou ajudar aquela criança, tá? A convivência familiar é da família. A convivência comunitária, tá? Da família e da comunidade, da sociedade. A educação, do Estado e da família. Cultura, esporte, lazer. Então, aqui vocês vão raciocinar e só responder isso, tá? De quem que é o dever, tá? É só isso. Aí eu estava falando do texto, já estava no fim desse texto, quando caiu tudo, espero que não caia de novo. O texto agora sim, tá? É para os únicos exercícios que tem de fato, que ali era só um exercício de bate-papo e coisa pessoal, agora sim é uma interpretação de texto. Vocês não encontrarão uma interpretação de texto nas aulas online. As interpretações de texto ficam para os professores, tá? Na presencial, no nosso caso aqui, no portal, vocês não encontrarão, no nosso caso aqui, na nossa aula online, tá? Que aí eu vou lendo o texto, parando, falando sobre o texto, para quando vocês fizerem uma nova leitura, fizerem uma releitura, vocês conseguirem fazer as atividades, que eu acho que é só de 1 a 7 questões, tá? Todas relacionadas à mesma questão. É 1.1, 1.2, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tudo relacionado referente a esse texto. Então vamos lá, as leis e a cidadania, tá? Isso aqui é uma pintura rupestre, eu já falei para vocês o que é rupestre, são pinturas pré-históricas. Qualquer pintura pré-histórica que a gente achar é chamada pinturas rupestres. Vamos lá, na pré-história. Procure imaginar como viviam os homens pré-históricos. Você já deve ter lido ou visto em filmes ou desenhos animados que eles passavam a maior parte do tempo brigando entre si. Por quê? As tribos, né,
brigando por espaço ali, chegavam num espaço que tinha bastante alimentação, uma tribo brigava com a outra. Afinal, tinham que caçar, pescar, colher, se alimentar, e isso provocava muita disputa. A luta pela sobrevivência era dura. Não bastava apenas encontrar comida, também era preciso lutar contra as feras das florestas. Eles não tinham aprendido a cultivar as plantas, por isso não eram nômades, que viajavam sem parar em busca do que comer. Expliquei para vocês o que era nômades. Falei que são pessoas que mudam, né, de um lugar para o outro, não se fixam no lugar. Por quê? Porque eles ficavam num lugar que tinha uma certa alimentação, tinha frutas ali que dava para comer, eles ficavam ali até esgotar aquilo, acabou, não tem mais fruta, não está nascendo mais nada, a gente vai para outro lugar. E às vezes eles encontravam uma outra tribo, né, também indo para aquele lugar, e ali eles guerreavam para ver quem ia ficar com o lugar. Ah lá, então, ó, acaba de falar que eu disse, ó, viajavam sem parar em busca de comer. O mais forte conseguia sobreviver. E os mais fracos morriam de fome ou eram mortos por seus rivais. Prevalecia a força física, pois na pré-história não haviam leis, como as de hoje, criadas para garantir a igualdade de direitos e fixar deveres. Então, gente, quem era o mais forte sobrevivia. Hoje não tem essa, tá? Hoje não tem essa de mais forte, mais fraco, tá? Cor, não tem nada disso, tá? Nós estamos falando do nosso país, que é um país que usa a democracia, né? Um país democrático. Então, a todos devem seguir a mesma lei, independente de quem seja, tá? E aí, dentro dessa lei, tem os seus direitos, mas também tem os seus deveres. O início da vida em grupo, começando a dominar as técnicas da agricultura, já começaram a já saber a trabalhar com a terra. Os homens passaram a se agrupar para trabalhar a terra e domesticar os animais. Possivelmente, as necessidades do trabalho fizeram com que eles criassem uma maneira de estabelecer acordos pela linguagem. Seguinte, nós estamos juntos. Aí um vai pescar, o outro vai caçar, o outro vai cuidar da plantação, tá? O outro vai cuidar das crianças. Então, ali tem que estabelecer um certo tipo de linguagem para saber, para entrar num acordo, quem vai fazer o quê, qual que é a função de cada um. Então, eles começaram já a estabelecer uma linguagem entre eles, tá? A linguagem faz parte da humanidade. Enquanto alguns cuidavam da lavoura, dos animais, outros iam atrás da caça, da pesca, dos frutos existentes na natureza. Tendo uma roça para cultivar, vacas para ordenhar, galinhas e porcos para alimentar, eles se fixavam em uma área que já não precisavam viajar tanto à procura de comida. Ficavam ali. Eles já plantavam ali, né? Tinham também força do grupo para lutar contra animais selvagens e construir casas mais seguras que lhes davam abrigo e proteção. Então, é o seguinte, um grupo, uma coisa, sou eu sozinha no meio de um mato, tá? No meio de uma floresta. Eu estou ali como uma presa fácil. Uma coisa é um grupo. Mesmo que sejam pessoas fracas, um grupo faz a diferença. Mesmo porque nós estamos falando de humanos e animais selvagens. Então, os humanos usavam de inteligência para se proteger ou pegar esses animais selvagens, tá? À medida que o grupo tornava a sobrevivência mais fácil, a vida mais agradável, foi preciso estabelecer regras que permitissem a convivência comunitária. Não pode ser, como a gente diz na gíria, a casa da mãe Joana. Vamos pôr ordem nisso daqui. Pois junto com o conforto das casas e a fartura das colheitas, surgiram também as noções de propriedade. Pô, eu cerquei esse pedacinho, construí essa casa, estou aqui com a minha família, com a minha mulher e meus filhos, então esse pedacinho é meu, né? Ninguém vem aqui tomar minha casa, não. Então começou a ter essa ideia do que é propriedade. Olha, isso aqui é meu e dos meus descendentes, tá? E então, se você quiser o seu, vai lá dar um jeito de construir o seu. De propriedades privadas e a guerra pela posse do que antes era considerado comum. O que era antes considerado comum? Gente, a terra. A terra não era de ninguém. Eu andava daqui para lá, o nome de só brigava ali naquele pedacinho, porque ali eu ia ficar para comer durante um tempo. E ia. Mas eu não tinha essa noção de que essa terra aqui é minha, esse pedacinho aqui é meu, ninguém entra aqui, tá? Essa casinha aqui é minha, eu que fiz. E aí começou a ter essas ideias. E aí tinha um pessoal, sempre teve, né? Um pessoal folgado que tipo, quer pegar as coisas prontas, quer tirar as pessoas de lá e que começou, peraí, nós vamos pôr ordem nisso. E aí surgiram as leis, tá? As leis surgiram para disciplinar o comportamento dos homens a partir do momento em que a convivência do grupo tornava-se conflitos muito frequentes e difíceis de administrar, tá? Virou uma bagunça, tá?
Cada um quer fazer o que quer, não é bem assim não. Se for para ficar aqui junto com nós em sociedade, vai ter que seguir essas leis. Senão, ou a gente te pune ou você não fica aqui. Para que a comunidade pudesse continuar existindo e todos fossem capazes de desfrutar das vantagens que proporcionava, foi preciso que estabelecessem regras estipulando direitos e deveres, sempre, direitos e deveres de todos os cidadãos, tá? Tá, você é cidadão? Você tem direito? Tem, mas você também tem dever. Como, por exemplo, a proibição de roubar e matar, tá? Ó, do outro é do outro, seu é seu, do outro é do outro, tá? Também, se você matar, a gente vai te punir. A obrigação de pagar impostos. O que é imposto? Gente, eu falei isso para você na aula e falei na aula que eu perdi, estou falando aqui de novo. Imposto é o seguinte, tudo que a gente compra, tudo que a gente compra de um chiclete a um carro, tem imposto dentro dele, incutido nele, tá? E aí, de acordo com a necessidade ou não da coisa, o imposto é maior ou menor. Por exemplo, cigarro, o imposto é altíssimo, tá? Você paga mais imposto do que o valor de cigarro, porque é uma coisa que faz mal à saúde, para incentivar as pessoas a não comprarem, mas, bom, né? Por mim, devia ser proibido, nem devia existir, não devia nem entrar no país um negócio desse, mas... Então, as bebidas alcoólicas tem uma... Porque ela pode viciar também, ela tem um imposto um pouquinho mais alto do que um arroz, um pacote de arroz, por exemplo. Então, as coisas básicas de necessidades, elas têm uma porcentagem de imposto, e as coisas que são consideradas supérfluas, que não há necessidade de ter, elas têm um imposto maior. Todo esse dinheiro do imposto que a gente compra, você comprou uma caneta, tá? Essa daqui eu comprei, essa aqui eu ganhei. Se você comprou uma caneta, e essa caneta aqui tem um imposto, tá? Tem uma porcentagem de imposto lá. Esse dinheiro, tá? Ele vai voltar para o Estado, para o governo. E o que o governo vai fazer com isso? Vai fazer coisas públicas para nós, que é a gente que está pagando, tá? Então não é de graça. Então o que vai acontecer? Vai fazer escolas públicas, vai fazer hospitais públicos, pontes, estradas, tá? Tudo que é de todo mundo é pago por imposto, tá? Então, você que pagou também. Então, vamos lá. As leis surgiram para disciplinar o comportamento dos homens a partir do momento que a convivência do grupo tornava os conflitos mais frequentes e difíceis de administrar. Para que a comunidade pudesse continuar existindo e que todos fossem capazes de desfrutar das vantagens que ela proporcionava, foi preciso que estabelecessem regras estipulando os direitos e deveres de todos os cidadãos, como, por exemplo, a proibição de roubar e matar, a obrigação de pagarem impostos para que fosse possível construir bens comuns, igual eu já disse, como estradas, pontes, praças e mercados, escolas e hospitais. A criação de leis exigiu dos homens, para participação ativa na vida do grupo, a prática da cidadania. A prática da cidadania nada mais é que a consciência que eu tenho direitos e deveres. A atuação para garantir direitos e cumprir deveres. Tá? Então, eu vou aqui exigir dos meus políticos, de quem eu coloquei lá, que eles façam valer os meus direitos, mas também eu tenho que cumprir os meus deveres. Bom, nossas leis. Todas as leis que existem no país, criadas e aprovadas pelo Congresso Nacional, em Brasília, para todo o país, pelas Assembleias Legislativas. Legislativa vem de leis, aonde se faz as leis, aonde se cria as leis. Nos estados, né, das câmaras legislativas, que é os deputados estaduais e deputados federais, para os estados, e nas câmaras municipais, que os vereadores que criam as leis municipais. Precisam seguir o que estipula a Constituição Federal. Não existe nada acima da Constituição Federal, nem o presidente, tá? Então, você pode ter uma empresa e criar as leis da sua empresa. Você pode, a cidade pode ter lá os vereadores e criar as leis para a cidade, né? Aquela cidade. O Estado, né? Pode criar, o governo estadual pode criar lá as leis para o Estado dele. Pode ver que quanto à pandemia, alguns estados têm uma postura, outros, tá? Alguns entraram antes, outros entraram depois, tá? Porque ali ele tem uma autonomia dentro do estado, mas nada, jamais, nada. Nem lei de empresa, nem lei de cidade, nem lei de governador, nada está acima da Constituição Federal, tá? De 88. Nem Código Penal, nem Código Civil, nada pode chocar e ser diferente do que ela. O que chocou com ela vai ser inconstitucional. Vocês já ouviram isso muito. In significa não, vocês estão cansados de saber disso. Não constitucional.
feriu a Constituição, é inválido ou crime, tá? Então, vamos lá. Aqui está a nossa Constituição, tá? É a lei mais importante de todas. A Constituição dita os princípios que todas as leis devem obedecer. Princípios, tá, gente? Nós não estamos falando de artigos. Para que possa obedecer. Tem alguns princípios dentro da Constituição. Não são artigos de lei, mas são princípios, tá? Então, igual a gente tem princípios na casa da gente. Qual que é os princípios? Às vezes tem casas que não admite que os filhos falem palavrão. É um princípio da casa, tá? Não podem comer na sala, é um princípio da casa. Todo mundo naquela casa come, todo mundo junto, à mesa, tá? E todos juntos. São princípios da casa. E então, a Constituição, ela tem certos princípios. E nenhuma outra lei pode bater de frente com esses princípios. Ninguém está acima dela, como eu disse vocês, nem o presidente da República está acima da Constituição Federal, tá? Por isso ela é considerada a Carta Magna, que significa o que é mais importante. Por exemplo, nossa Constituição não permite a pena de morte, portanto, o Congresso Nacional não pode criar uma lei com essa penalidade, porque seria considerada inconstitucional, igual eu falei com vocês. Ó, inconstitucional, in é não, não constitucional, inválida. A única forma de lei como essa aprovada é alterando a Constituição. Para se alterar uma Constituição, há que se ter um golpe de Estado ou alguma emenda, que não é fácil fazer uma emenda também, tá? Então é o seguinte, essa emenda ela não pode ferir os princípios. Se ela ferir os princípios, ela não vai virar. Agora, para fazer alguma coisa que seja diferente dela, é só se tiver um golpe de Estado e virar uma ditadura e como se pegar ela e falar, a partir de hoje não serve mais, isso a gente está rasgando e nada daqui importa e as leis é as leis que a gente está fazendo, tá? Tá. Sobre pena de morte, eu comentei um negócio com vocês. Não pode ter pena de morte no Brasil, a Constituição nossa não tem, com uma exceção, tá? Se a gente tiver em estado de guerra, tá, com outro país e matar em luta, né, um soldado de outro país, não vai ser considerado crime, vai ser considerado pena de morte nesse caso, tá? Não vai ser considerado crime somente nesse caso e a gente não passou por isso e a gente não pretende passar por isso, né? Ninguém quer saber de guerra. Quem fiscaliza a Constituição, gente? Fiscalização dos cumprimentos da lei. No Brasil, o órgão que fiscaliza é o Ministério Público Federal. Então, é MPF, mas a gente fala MP. Vocês já ouviram, na televisão fala de monte, MP, para lá e para cá. Quando as pessoas fazem uma denúncia ao MP, apontando uma determinada lei sendo descumprida, os procuradores da República investigam os culpados, sejam punidos. Comentei com vocês, aqui vai falar alguma coisa até parecida, mas eu comentei com vocês que é uma história real. Deixa eu até ler, depois eu comento de novo. Por exemplo, se uma prefeitura não repassa às escolas o direito para comprar o dinheiro para comprar a merenda escolar, como manda a lei, a pessoa que tomar conhecimento desse fato pode fazer a denúncia à Procuradoria da República do seu estado ou município. Qualquer pessoa, gente. Não precisa de advogado para isso, não. Qualquer pessoa pode fazer lá a denúncia, tá? Então é o seguinte, eu contei para vocês que teve um vereador em Bebedouro que ele denunciou um deputado do estado lá que estava desviando junto com um pessoal lá o dinheiro da merenda das crianças, da merenda escolar. E isso ficou famoso e foram investigar e depois daí saiu a CPI da merenda escolar, ficou famoso no Brasil, infelizmente uma vergonha para nós, ter pessoas que têm coragem de tirar alimentação das crianças das escolas públicas, que eu sei e já comentei com vocês que muitas delas vão lá não para estudar, vão lá para comer. Elas nem pensam muito no futuro, elas pensam, eu preciso comer, eu tô com fome e vai lá na escola para comer. Bom, aqui caiu aqui. Espero que não caia de novo, né? Aqui eu falei para vocês que eu já estive lá em Brasília mais de uma vez, que aqui é a estátua representando a justiça, que ela está entre o Ministério Público e o Planalto, tá? Aí, ela é a deusa da justiça, que é a deusa Temis. Por que ela tem os olhos vendados, gente?
A justiça não sabe o que faz? Faz as coisas às cegas? Não. Os olhos vendados é o seguinte, porque ela representa que ela não vai julgar diferente o mais bonito, o mais rico do que o mais pobre e mais feio, sabe? Ela vai julgar pelos fatos que aconteceu, tá? Independente de quem seja, ela vai tentar ser justa, ela vai ser justa, ela não vai ser tendenciosa, tá? Ah, esse aqui é mais bonitinho, então vamos pro lado dele. Ah, esse aqui é mais rico, né? Então vamos pro lado dele. Então não. A justiça, na teoria, né, deveria ser cega para não beneficiar ninguém. Mas não é sempre assim que acontece. Mas a gente não deixa de lutar para que seja. Nossa participação como cidadãos. No processo de permanente organização da vida em comunidade, nem todas as leis foram consideradas justas para proteger os direitos daqueles que têm o menor poder político e econômico. Pobres. Vamos falar sem eufemismo. Se você prestar atenção às discussões políticas, descobrirá que ainda hoje há leis em vigor e outras sendo propostas que não são avaliadas por parcela da população como justas, não mesmo, para garantir os mesmos direitos a todos os cidadãos, tá? Então, gente, tem muita coisa suja por aí. Então, tem grandes empresas que financiam campanhas de candidatos com a intenção de quando esses candidatos ao legislativo, né, tanto na esfera municipal, que são os vereadores, quanto na esfera estadual e federal, que são os deputados federais, estaduais e federais, eles dão dinheiro para esse pessoal, para eles fazerem uma campanha legal e ganhar, e quando eles estiverem lá dentro, eles fazerem leis que beneficiem esses grupos e essas pessoas, tá? Isso é muito comum no Brasil. Infelizmente, é vergonhoso, mas há pessoas que fazem isso, pessoas que tiram comida de criança, as pessoas que tiram o dinheiro dos nossos impostos, né? Pensando só no bem dele e da família deles lá. Por outro lado, surgem situações novas, que requerem a criação de leis específicas que regulem direitos e deveres relacionados à nova realidade, como ocorreu no advento da internet. A gente tinha o Código Penal, nosso Código Penal é de 1940, olha que longe que é. Aí você pensa assim, bom, se nessa época não existia internet, tudo bem que colocaram algumas outras leis novas, tiraram umas, colocaram outros artigos, mas nessa época não existia internet. E a gente sabe que existem crimes cibernéticos. E aí a gente pensa, e agora? Né? Então, faz associação em uma outra lei e vão criando outras leis. É necessário que se crie novas leis específicas para esses tipos de crime. Tá? Eles não podem passar impune. Tá? Em países democráticos, que é o caso nosso, como o Brasil, é possível fazer propostas e exercer pressão sobre os nossos representantes, senadores, deputados e vereadores. Eu votei em você e você vai ter que fazer o que eu quero, porque quem paga o seu salário somos nós. Né? Então você está lá simplesmente ganhando para representar e fazer alguma coisa para o bem comum. Então eu votei em você e eu estou aqui cobrando você para que você tome alguma atitude ética e trabalhe de fato para as pessoas, para o povo que te elegeu e não em seu benefício próprio. Isso, gente, é bom vocês começarem a pensar desde já, tá? E quando vocês forem votar, vocês têm que saber quem são essas pessoas, o passado delas, a família delas, quem elas são, para vocês não correr o risco de colocar uma pessoa lá dentro representando a gente que seja uma pessoa corrupta, tá? Infelizmente, às vezes a gente erra. Você pensa que a pessoa é boa e não é, mas pelo menos você não pode ir na conversa de qualquer um. Eu já tive a infelicidade de ver pessoa no dia da votação pegar o papel no chão e falar, é essa aqui que eu vou votar. Ela não sabe nem quem que é, né? Se vai fazer alguma coisa boa ou não. Pegou o papel no chão é responsabilidade muito grande. Fica em casa, não vai votar, né? Justifica o voto, dá um jeito. Era uma pessoa até de idade que não tinha necessidade de ter saído de casa para ir votar. Ela podia ter ficado lá assistindo a televisão. Vai saber em quem ela votou, só vi ela pegando um papel no chão. Para que se criem, beneficie a população e não apenas os poderosos. Nós já falamos sobre isso, tá? Tem que separar todos direitos iguais, deveres iguais para todos, indiferente de cor, situação financeira, raça, tudo isso. Se na pré-história prevalecia a força física, essa pressão no futuro, essa pressão no mundo civilizado, se faz fundamentalmente de maneira legítima.
Então é o seguinte, antigamente ganhava quem era o mais forte, tá? Agora não. Agora quem tem argumentação de ideias, tá? E isso acontece, a gente vê muito na política. Muitos políticos ganham eleições porque ele tem um argumento tão forte que convence as pessoas que são mais fraquinhas, que não procuram estudar, que não procuram analisar. Então, elas são facilmente manipuláveis. Gente, então, era isso. Aí é que só tinha esse pedacinho de gramática que não tem que explicar, porque não tem regra, a própria apostila fala que vocês vão ter que sempre pesquisar um dicionário, tá? Vocês dão uma olhadinha aqui para vocês não falarem errado, tipo o nosso ministro da Educação, que falou cidadãs, ele é ministro da Educação, e falou cidadãs, e passou vergonha mundial, que até hoje virou piada sobre isso. Então, nós vamos ter que sempre pesquisar, leiam isso daqui, tá? Tudo, para vocês verem os que vocês usam. Se você usa errado, começa a usar correto. E qualquer dúvida, sempre procure um dicionário, tá? Não há regra, para a gente saber como é. Esses daqui não há regra. E aí sim que vem os exercícios, que não são muitos exercícios, né? É só baseado no texto de tudo isso que eu falei, tá? Então tem lá, ó, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, sempre um relacionado ao outro, 1.5, 1.6 e 1.7. Somente esses exercícios, porque os outros nós fizemos em sala. Era só para vocês depois reescreverem, tá? O que eu vou deixar vocês pensar são só esses 7 exercícios e eu esmiucei, parei um monte de vezes e vocês ouviram isso mais de uma vez, né, na aula online e agora também para conseguir fazer esses exercícios, né? Não é um texto complicado de se fazer. É isso daqui. E a tarefa 19. Ponto, tá? Não acredito que seja muita coisa, 7 exercícios e uma tarefa, tá bom? Mesmo porque é só uma compreensão de texto que a gente esmiuçou 2 vezes sobre esse mesmo texto. Beijos, né? Assistam aqui, assistam o portal, façam os exercícios. Esses daqui tem correção no portal, tá? Porque não são pessoais. Os outros são pessoais, mas nós fizemos aqui conversando. É só vocês passar a limpo de acordo com o que vocês entenderam para a apostila, tá bom? Beijinhos, até mais. Agora vou trabalhar para as outras salas. Vamos lá. Tchau, tchau.